Mateus 25, a partir do versículo de número 1. Assim diz a palavra do Senhor. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que o vendem, comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Oremos ao Senhor. Pai, nós nos humilhamos diante de Ti, Pai. Damos toda a glória somente ao Teu nome, ó Pai, e ao nome de Jesus. Pai, ser propício a mim, pecador, ser propício a nós, pecadores. Eu sei que o Senhor nos aceita por causa dos méritos de Cristo. Tua palavra disse que se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que te temam. Então, porque nos amas, Pai, e deste Cristo para nos reconciliar contigo, então perdoa todos os pecados da tua noiva, meu Deus. E, ó Deus, fala-lhe ao coração de maneira graciosa, usando instrumentos limitados para que a glória seja somente tua. Mas fala, Deus, poderosamente pela tua palavra, e seremos impactados, seremos confrontados, seremos transformados, seremos desafiados a viver com os olhos postos no dia da vinda do Senhor. Fala conosco, Deus, e nos abençoa. Nós oramos, nós clamamos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs, no início da década de 90, eu tocava numa banda de adolescentes da Igreja Presbiteriana Central de Paracatu. E tinha uma música que nós tocávamos, que eu gostava muito dela. Ela dizia assim: a terra vai um dia contemplar aquele que um dia virá, com autoridade julgará, toda a terra se ajoelhará. Oh, aleluia! Ele voltará, oh aleluia, para me levar, oh aleluia, ele voltará, oh aleluia, para me levar. Mas eu não estou aqui para cantar a música toda, é para pregar o sermão. Essa música diz que Cristo voltará. E agora, amados irmãos e irmãs, que nós estamos vivendo no meio de uma pandemia de coronavírus, que é um dos sinais de que o Rei está voltando, nós nos apercebemos de quão próxima está a vinda do nosso Senhor. E seguindo nas nossas mensagens das parábolas, conhecendo o nosso Rei e conhecendo os princípios do seu reino, hoje nós meditamos na parábola das 10 virgens. É importante que você saiba que na parábola das 10 virgens, o noivo é Jesus Cristo. Mas as 10 virgens não são a noiva. Porque, amados irmãos, se o noivo fosse se casar com 10 mulheres ao mesmo tempo, a parábola estaria defendendo a poligamia. E o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina que a palavra de Deus disse que deixaria o homem pai e mãe e se uniria à sua mulher.
Então é importante que você saiba que nos dias da Bíblia, quando uma mulher ia se casar, uma jovem mulher, o casamento era contratado no início da adolescência e ele era realizado geralmente no final da adolescência, quando a jovem mulher alcançava a sua maturidade sexual, na perspectiva judaica. E quando ela ia se casar, ela era acompanhada por 10 virgens, que a preparavam, que cuidavam dela, que a acompanhavam no dia do casamento, e que quando ela fosse se encontrar com o noivo, elas também entrariam com ela e a preparariam e a acompanhariam naquele momento. O noivo aqui é Jesus, e você sabe que chega a hora do casamento, mas é importante fazer todas as tratativas acerca do dote, para que não haja falha alguma. Então o noivo está acertando todos os detalhes com os familiares da noiva, e por isso parece demorar-se. Mas a nossa parábola diz que algumas virgens estão preparadas para receber o noivo, porque elas tomaram as suas lâmpadas. As lâmpadas, na verdade, eram tochas, irmãos. Naqueles dias do povo judeu, havia pequenas lâmpadas que eles usavam dentro de casa. Eles colocavam azeite, tinha uma ponta e as acendiam. Uma vez um coronel chileno, amigo meu, trouxe uma daquelas lâmpadas dos dias de Jesus, trouxe lá de Jerusalém para mim. Mas não são essas lâmpadas de casa. As lâmpadas eram, melhor dizendo, tochas, porque não se sabia que hora o noivo chegaria. Então eram lâmpadas que pareciam tochas, e para brilharem fortemente, e para que o cortejo, ainda que fosse noite, ficasse bonito, essas lâmpadas eram encharcadas de azeite, e então essas tochas queimavam alto. Mas para que a lâmpada não se apagasse, a cada 15 minutos era necessário molhar com azeite. O texto nos apresenta 10 virgens, dizendo que 5 são sábias e 5 são tolas. 5 são prudentes, 5 são nécias. Essa é a palavra do texto. E as prudentes, além de terem o azeite que já está na sua lâmpada, na sua tocha, levam uma vasilha consigo. Mas as nécias não o fazem. E não se sabe que hora o noivo vai chegar. Ele está realizando os seus negócios, e na hora certa ele chegará. Mas nessa parábola pareceu que o noivo se tardou, e todas se cansaram e dormiram, inclusive a noiva. Mas quando deu meia-noite, do lado de fora gritaram: eis o noivo, saí ao seu encontro. Eis o noivo, saí ao seu encontro. A noiva teria que ir encontrar-se com o noivo. E aquelas virgens que estão preparadas acendem suas tochas e levam sua vasilha de azeite. Mas as nécias que não estão preparadas dizem: por favor, repartam o azeite conosco, nós precisamos que nossas lâmpadas estejam acesas. Mas muito sábias, as prudentes disseram: nós não podemos fazê-lo, porque se repartimos convosco, faltará para vós e também para nós, e depois comprar aqueles que vendem, para que vocês também tenham azeite. E as nécias foram comprar, mas já é meia-noite. Até que você bata na casa do vendedor de azeite, até que ele lhe abra, até que ele lhe venda, isso toma tempo. E veio o noivo, e as virgens que estavam preparadas entraram com a noiva. As nécias compraram o azeite e chegaram tarde, e depois bateram a porta: Senhor, diz aqui o nosso texto, abre-nos a porta. Mas ele diz: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Essa parábola que nos manda vigiar, nos revela algumas marcas do regresso do Senhor. Marcas do regresso do Senhor. A primeira marca do regresso do Senhor que a nossa parábola nos revela é o preparo. Primeira marca do regresso do Senhor é o preparo. Vamos ler comigo versículos de 1 a 4, assim diz a palavra do nosso Deus. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomaram as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Eu já vos expliquei a parábola. É importante que você saiba que o azeite aqui, querido amigo e irmão, significa a nossa vida de fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Significa uma fé viva, uma fé por meio da qual nós recebemos de graça a salvação que Cristo Jesus nos dá.
Mas essa fé que nos salva se revela por meio do nosso testemunho e das nossas obras. Quem é verdadeiramente salvo e diz crer em Cristo Jesus, vive uma vida digna, vive uma vida de santidade, vive uma vida de crescimento na presença do Senhor e uma vida que o glorifica. Então, querido amigo e irmão, esse azeite, essa tocha preparada, significa uma vida de fé, a vida de quem creu, a vida de quem vive dignamente e a vida de quem vive esperando pelo regresso do seu Senhor. E aqui o texto nos diz na parábola que as 5 virgens nécias e 5 virgens sábias. E as prudentes, queridos amigos e irmãos, são aquelas que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que creem que Ele é o seu único Senhor e Salvador, e demonstram a sua fé, não somente através de palavras, mas por meio de um caráter transformado, que vive cada dia como se fosse o último, como que espera o regresso repentino e iminente de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto diz que quem crê no Senhor está preparado e vive para a glória de Deus. Que quem não crê no Senhor vive de qualquer jeito e não se prepara para a vinda do Senhor. Há uma parábola, irmãos, em Marcos capítulo 24, a partir do versículo 45, que eu acho maravilhosa. Ela diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor lhe confiou os seus conservos para dar-lhe o seu sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser, meu Senhor tarda, e começar a beber com ébrios, e espancar os seus conservos, o juízo para ele será complicado. Querido amigo e irmão, veja bem que nós não somos salvos pelas nossas obras, nós somos salvos pela obra de Cristo Jesus, quando cremos que Ele é o Filho de Deus e o único mediador entre Deus e os homens. Mas a nossa fé é vista em nossas obras. Quando nós buscamos viver uma vida piedosa, quando nós cremos do Senhor, nós o buscaremos em oração, nós viveremos para a sua glória, e nós buscaremos a comunhão com Ele e desejaremos honrá-lo com a nossa vida. Quando alguém diz crer, mas vive de qualquer jeito, não busca o Senhor, não tem comunhão com Ele em oração, não é uma bênção no lugar em que o Senhor o colocou, só quer satisfazer os seus desejos da carne e vive para a sua própria glória, ainda que tenha feito uma profissão de fé exterior, de fato, essa pessoa não tem o coração transformado por Jesus. E o Senhor é claro que nós devemos estar preparados para a sua vinda. Quem é o servo fiel e prudente, que Deus confiou os conservos para dar o alimento a seu tempo? Bem-aventurado aquele que, quando o seu Senhor voltar, o achar fazendo assim. Eu quero lhe perguntar, você está preparado para a vinda do Senhor? Você tem vivido cada um dos seus dias como se fosse o último? Estar preparado significa crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e deixar de viver para si mesmo, para viver para a glória de Deus todos os dias da sua vida. Deixar de buscar o seu próprio desejo, o seu próprio prazer, buscar o desejo de fato de que Cristo seja o rei da sua vida e que você não seja o rei da sua vida, mas que você se submeta ao Senhor. Eu quero lhe perguntar, você está preparado para o regresso do Senhor? A primeira marca do regresso do Senhor é o preparo, conforme nos ensina a nossa parábola. Mas a parábola nos ensina uma outra marca do regresso do Senhor. A segunda marca do regresso do Senhor que a nossa parábola nos ensina é a surpresa. A segunda marca do regresso do Senhor é a surpresa. Versículos 5 e 6. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. O grande momento da festa era a chegada do noivo. Veja bem que é diferente do nosso casamento ocidental, não é verdade? Nós ficamos todos aqui na frente, e aí então, quando toca mais, é como se diz: eis a noiva. Aqui é diferente. Eis o noivo. Ele está chegando e a noiva vai se encontrar com ele. E as virgens têm que acompanhá-la.
O texto diz aqui, a que hora isso acontece? À meia-noite. A grande verdade do texto é que nós não sabemos quando o Senhor virá. É um dia de surpresa. Louvado seja Deus por isso. Você sabe que tem muita gente que gosta de enfocar-se nas questões escatológicas. E há muitas pessoas que se dedicam a calcular quando o Senhor virá. Mas o próprio Senhor Jesus, quando esteve entre nós, disse, e eu preguei isso alguns dias atrás aqui, que mesmo ele sendo filho, quando aqui estava, ele não sabia nem o dia e nem a hora, e só o Pai sabia disso. Agora que ele está na glória com o Pai, certamente ele sabe, mas eu e você não sabemos. Nós não podemos agendar a vinda de Cristo, nós não podemos dizer, não, ele vai tardar, não, ele não virá, não, eu posso viver de qualquer jeito, eu ainda sou muito moço, está muito cedo, Jesus não volta dentro de 100 anos, quem é você para marcar a vinda do Senhor? A Bíblia diz que é quando nós menos esperarmos. A Bíblia fala que nos dias de Noé, casavam-se, davam-se em casamento e veio o dilúvio e surpreendeu a todos. E a Bíblia diz que no final dos tempos, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então, querido amigo e irmão, porque você não sabe o dia em que Jesus virá, você precisa viver uma vida de comunhão íntima com o Senhor, demonstrando que de fato creu que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o seu único Senhor e Salvador, e morrendo para si mesmo, vivendo para a glória de Deus, vivendo uma vida de culto que exalta o Senhor, que glorifica o Senhor e que é uma bênção nas mãos do Senhor. Você não sabe quando Jesus virá. É uma grande surpresa, é uma incógnita, e você tem que viver cada dia da sua vida como se ele fosse o último. Marcos 13, de 33 a 37, nos conta uma outra história que eu também já preguei aqui nessa série de parábolas. Diz assim: estai sobre aviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo. O que porém vos digo a todos: vigiai, fique esperto, fique atento, fique ligado. Jesus pode voltar a qualquer momento. Se ele tivesse voltado essa semana, o que ele teria achado em você? O que você estaria fazendo no dia do regresso dele? Como você está aproveitando o seu tempo? Meu querido amigo e irmão, um dos maiores tesouros que nós como Igreja de Cristo Jesus temos recebido nesses dias de pandemia é a grande certeza de que nós não estamos no controle de nada. Porque, amados irmãos, nós vivíamos com a ilusão de que nossa vida aqui perduraria. E nós fazíamos os nossos planos conforme as nossas próprias perspectivas. Até que o Senhor vem e dá uma balançada na árvore da nossa vida e nos mostra que nós não estamos no controle de nada. E que quando Ele quer nos surpreender, Ele nos surpreende como Ele quer, do jeito que Ele quer, mostrando que Ele é Deus. Ah, queridos amigos e irmãos, até a loucura da juventude, o Senhor tem nos mostrado que não é nada diante dele, porque jovens muitas vezes vivem como se a vida deles fosse eterna, deste lado de cá do céu. E vivem despreocupadamente, muitas vezes nem têm medo de perigos, porque eles acham que a vida aqui vai perdurar para sempre. E a pandemia do coronavírus, irmãos, tem ceifado a vida de muitos jovens, para nos mostrar que nós não sabemos de nada, que nós não estamos no controle, que a nossa vida está nas mãos de nosso grande Deus e Salvador,
Jesus Cristo. Eu louvo a Deus, amado irmão, porque a pandemia do coronavírus nos trouxe um banho de realidade, mostrou a nossa fragilidade e como nós dependemos e confiamos no nosso Senhor. E não devemos ficar angustiados e devemos ter a certeza de que a nossa vida está nas mãos de Jesus, pois nós não sabemos o que vai acontecer conosco na semana que vem. Até pessoas que já foram vacinadas têm contraído a enfermidade. Algumas com menos força, obviamente. Há que se tomar a vacina. Mas, querido amigo e irmão, a nossa vida está nas mãos do nosso Senhor Jesus. É como diz o belo hino que cantamos na semana passada aqui. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Por isso nós podemos cantar a segunda estrofe. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, não temerei, terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se você se arrependeu dos seus pecados, se o Espírito Santo de Deus já te selou e habita no seu coração, se você tem uma vida de relacionamento pessoal com o Senhor, se você vive para a glória de Cristo Jesus, ainda que a vinda do Senhor seja uma grande surpresa, você não precisa temer, porque você é de Jesus e das mãos dele ninguém vai arrebatar você. Então, querido amigo e irmão, se a sua vida está equivocada, se você anda flertando com o pecado, com o mundo e com o diabo, esse é um dia de arrependimento para você. Acerte as pontas com o Senhor. Creia de fato que Jesus Cristo é o Filho de Deus, porque a qualquer momento Ele pode chegar. Eu espero que você esteja preparado para essa grande surpresa, porque ninguém sabe o dia e a hora em que o Senhor virá. Louvado seja Deus, porque Ele virá nos buscar e para sempre sobre nós vai reinar. Louvado seja o Senhor. Pastor, mas que outra marca do regresso do Senhor o texto nos ensina? A primeira marca é o preparo. A segunda marca é a surpresa. Mas a terceira marca do regresso do Senhor, que a parábola das 10 virgens nos apresenta, é a responsabilidade. Terceira marca do regresso do Senhor, que esta parábola nos apresenta, é a responsabilidade. Vamos ler versículos 7 a 9. 7 a 9. Diz assim o texto: Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que vendem, e comprai-o. Querido amigo e irmão, a grande lição desses versículos é simples. Ninguém pode montar na garupa da fé do seu próximo. A fé é pessoal. A fé é intransferível. A fé é de cada um de nós. Você tem que crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e crer nele como seu único Senhor e Salvador. Para poder entrar no céu de Deus, você tem que ter se arrependido dos seus pecados e ter recebido a Cristo em seu coração como teu único Senhor e Salvador, crendo que ele é o Filho de Deus e o único mediador entre Deus e os homens. Não vai adiantar, querido amigo e irmão, dizer naquele dia: mas eu sou filho do pastor, eu sou filho do presbítero, do diácono.
diácono. Minha mãe era da liderança da SAF. Não adianta, querido amigo, irmão, a fé é pessoal, a fé é sua. O seu coração tem que confiar em Cristo Jesus. Você não é justificado pela fé da sua mamãe. Você não é justificado pela fé do seu irmão. Você é justificado pela graça mediante a fé, porque você creu em Cristo Jesus. Querido amigo irmão, nosso texto diz que as 5 virgens sábias, o noivo chegou, é meia-noite, elas não têm onde comprar azeite, mas elas levaram sua vasilhinha de azeite, e elas então colocam o azeite sobre a sua tocha, e acendem a tocha, e vão levar a vasilhinha de azeite do lado. Mas as nécias não estão preparadas, elas não têm verdadeira fé em Cristo Jesus. E agora elas querem montar na garupa da fé das outras. E a vida delas demonstra que elas de fato não têm fé no Senhor. Elas dizem: repartam o azeite conosco. Mas não é possível repartir o azeite. A resposta das prudentes é sábia: não podemos repartir o azeite, porque vai faltar para nós e para vocês. Procurem vós o vosso azeite. Irmãos, quando a gente vai ficando velho, a gente começa a lembrar de coisa de 20 anos atrás. Eu me lembro quando eu era adolescente da igreja. Você que é jovem, adolescente, não sabe nem o que é LP. Mas meu tio tinha um LP que cantava uma música assim: se meu pai não vai, não impede a mim. Também dizia: se a noiva não vai, não impede a mim. Se o amigo não vai, não impede a mim. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Ninguém entra no céu porque é marido de mulher piedosa. Nenhuma mulher entra no céu porque é marido de mulher de um homem crente. Não entra, meu irmão, não entra. É só quem creu em Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador. É por isso que você tem que estar consciente do seu relacionamento pessoal com o Senhor. Algumas pessoas chegam para mim: pastor, fulano morreu, foi para o céu ou não foi para o céu? Eu não sei, meu querido amigo irmão. Eu não sei se ali na última hora o Espírito Santo implantou nova vida no coração daquela pessoa e ela creu. Nós só sabemos de fato, amados irmãos, do nosso relacionamento pessoal com Cristo. Nós, como liderança da igreja, temos diretrizes para receber as pessoas, para ver se elas de fato professam a fé em Cristo Jesus. Mas há muitas pessoas que professam a fé em Cristo Jesus da boca para fora. E elas vêm para a igreja, às vezes professam a fé, mas depois se desviam e se afastam inveteradamente do Senhor, mostrando que tinham ficado maravilhadas com aquela fé, mas não tinham sido regeneradas e se afastaram de Cristo. Então, meu querido amigo e irmão, cada um é que sabe da sua fé pessoal, do seu coração e do seu relacionamento com Cristo Jesus. E é por isso que você precisa ter responsabilidade pela sua vida. E se você está na igreja, é filho de crente, é presbiteriano de 5ª geração, mas não se arrependeu dos seus pecados, a Bíblia diz que você vai passar a sua eternidade no inferno de fogo. Mas se você se arrepender dos seus pecados nessa manhã, e crer que Jesus Cristo te amou, e crer que Ele é o Filho de Deus, e crer que Ele deu a vida na cruz para pagar os teus pecados, e crer que Ele morreu para te reconciliar com o Pai, a Bíblia diz que você vai ser salvo. E crendo em Cristo Jesus, você vai ter azeite para o dia da chegada do noivo. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos preparados para nos encontrarmos com Jesus. A responsabilidade é pessoal, é intransferível, ela é sua. Você precisa se arrepender dos seus pecados e crer que Cristo te amou e deu a vida na cruz para te salvar. Uma das cenas bíblicas, irmãos, que me deixa mais perplexo, é o que acontece no final do Sermão do Monte. A Bíblia nos diz que haverá pregadores no inferno. Pessoas que pregaram em igrejas estarão no inferno. Você já pensou nisso? Haverá pregadores no inferno.
Expulsadores de demônios estarão no inferno. Pessoas que Deus usou para curar outras e fazer milagres estarão no inferno. Jesus é claro ao dizer, queridos irmãos e irmãs, lá em Mateus 7, 21 a 23, quando diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia me dirão: Senhor, em teu nome nós não profetizamos, em teu nome nós não expelimos demônios, em teu nome nós não fizemos muitos milagres. E eu os direi: apartai-vos de mim, malditos, vós os que praticais iniquidade. Querido amigo e irmão, não adianta. Você não pode conhecer a árvore boa por fruto mau, e você não pode ver a árvore má dar fruto bom. Ainda que você disse que creu em Jesus, se você vive uma vida de impiedade, se você vive uma vida de pecado, se Deus não importa para você, se você nunca ora, nunca lê as escrituras, nunca tem um relacionamento pessoal com o Senhor, talvez você esteja enganado, talvez você professou crer, mas o seu coração não foi mudado, você não tem Jesus na sua vida. Então você precisa fazer uma análise do seu coração nessa manhã. E se você tem vivido uma vida que ofende a Deus, nessa manhã se arrependa dos seus pecados. Diga a Deus: eu estou pecando contra o Senhor, eu tenho vivido como um miserável. É como quem está crucificando a Cristo de novo. Me perdoa, Senhor, me lava dos meus pecados. Eu creio mesmo que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu recebo como meu Senhor e Salvador. Senhor, eu creio no Senhor, domina a minha vida, transforma o meu coração. E a Bíblia diz que se você fizer isso sinceramente, todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Se Deus está me usando para te dar uma advertência nessa manhã, meu querido amigo e irmão, não perca essa bênção. A responsabilidade é sua. Prepare-se para o dia do encontro com Jesus. Você está preparado para encontrar-se com Jesus? Quais são as marcas do regresso do Senhor? A primeira marca é o preparo. A segunda marca é a surpresa. A terceira marca, como vimos nesta manhã, é a responsabilidade. Mas qual é a outra marca do regresso do Senhor? A última marca que o texto nos apresenta é a irreversibilidade. Quarta e última marca do regresso do Senhor é a irreversibilidade. Vamos ler, irmãos, versículos 10 a 13. Assim diz a palavra do Senhor: e saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. A última marca do regresso do Senhor é a irreversibilidade. A hora do arrependimento é agora, meu irmão. Esse é o tempo da misericórdia e da oportunidade para você. No dia em que Jesus voltar, você já não terá mais possibilidade para se arrepender. Esse é o seu momento. A Bíblia diz que gritaram: eis o noivo, saí ao seu encontro. As que estavam preparadas entraram com a noiva, estavam juntos e entraram no cortejo, e a porta se fechou, e a noiva foi para o quarto com o noivo. E as virgens estavam na casa, ali louvando e agradecendo por participarem daquela cerimônia. Ah, queridos, aquelas que foram comprar e não estavam preparadas, chegaram atrasadas. E bateram na porta: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E o noivo, que é Jesus, diz assim: em verdade vos digo que não vos conheço. Essa palavra conhecer, amado amigo e irmão, no hebraico, não é somente ser apresentado a alguém ou ter conhecimento acerca de alguém. Conhecer significa ter um relacionamento de intimidade.
Esse mesmo verbo é usado em Mateus 1,25 para dizer que José não conheceu Maria até que Jesus nascesse. Ora, pois, como não a conheceu, estava desposado com ela, a levou a Belém para fazer o seu recadastramento, querido amigo e irmão. A palavra conhecer significa ter um relacionamento de intimidade. E Mateus 1,25 nos diz que José só tomou Maria como mulher, só teve um relacionamento sexual, de intimidade com a sua esposa, depois que Jesus nasceu. Então, quando ele diz, em verdade vos digo que não vos conheço, conhecer significa na prática amor, um relacionamento íntimo e pessoal. O que o texto está dizendo é o seguinte: em verdade eu digo a vocês que eu não amo vocês. Vocês não são as virgens da minha noiva. Eu não tenho relacionamento algum com vocês. A Bíblia diz, portanto, vigiai, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Irmãos, uma outra parábola que eu vou pregar nela daqui a alguns dias. É muito forte. Jesus nos conta que havia certo homem rico que vivia com grande pompa e esplendidez. A ideia é que aquele homem era tão rico, dava tantos banquetes na sua casa, e ele vestia um manto de rei. Ele vivia com esplendidez, ele gostava de esbanjar a sua riqueza e sentia-se um rei. E a Bíblia diz que à porta da casa daquele homem havia um homem mendigo chamado de Lázaro, que desejava comer das migalhas da mesa daquele homem e não podia fazê-lo. E aquele homem era tão paupérrimo que ele tinha feridas e ninguém o curava, e os próprios cães vinham lamber-lhe as úlceras e as chagas. E a Bíblia nos conta, amados irmãos, que Lázaro cria no Senhor, e quando creu no Senhor foi levado para o seio de Abraão, que significa o céu. Mas aquele homem rico, que a Bíblia não fala nem o nome, porque ele perdeu a sua personalidade, porque ele amou as riquezas, ele perdeu sua identidade, ele não tinha nem mais nome, o nome dele era homem rico, porque o que definia aquele homem era seu amor ao dinheiro. Ele perdeu a sua identidade, então ele foi jogado no inferno por ser um adorador das riquezas. E a Bíblia nos conta que naquele dia no inferno, Deus permitiu que ele tivesse uma visão de Lázaro no céu. E Lázaro estava no seio de Abraão. E Abraão na parábola simboliza o nosso Deus. Então aquele homem no inferno está sofrendo grande tormento e grita: Pai Abraão, eu estou sendo muito atormentado. E ele não tem consciência de quem ele é. Ele agora é um homem afligido, um miserável, mas ele não reconhece a sua condição. Ele quer dar ordens a Lázaro. Ele diz: Lázaro está aí no céu, manda que ele molhe o dedo numa ponta de água e venha aqui para me aliviar. E o Senhor responde a ele: não, meu filho, lembra que você recebeu os bens na sua vida e Lázaro os males? Você agora está sendo punido e ele aqui está sendo consolado. E além do mais, há um abismo entre nós e vós. Quem está aí não pode passar para cá, e quem não está aqui não pode passar para aí. Já pensou, meu querido amigo e irmão? É irreversibilidade. Depois da morte não adianta. Na hora em que Jesus voltar não adianta. É por isso que a Bíblia condena a oração por mortos. Não adianta nada orar por mortos. A pessoa tem que resolver a sua situação com Deus aqui. Porque depois que alguém morre, a Bíblia diz que há somente dois lugares. Não existe lugar intermediário. Ou há céu ou há inferno. E quem foi para o inferno não tem condição de sair de lá mais. E quem foi para o céu nunca mais sai de lá, porque foi redimido por Cristo Jesus. E quando Jesus voltar, não adianta você ver o Rei da Glória e dizer: eu me arrependo, não. Você teve a oportunidade de se arrepender e crer. Então, meu querido amigo e irmão, a irreversibilidade é uma das características da vinda do Senhor. Então se arrependa logo hoje, porque quando o Senhor voltar, ninguém mais vai ter possibilidade de arrependimento. Eu quero lhe perguntar: se o Senhor viesse hoje, você estaria preparado para se encontrar com Ele? Se você tombasse hoje, daqui a 5 minutos, para onde você iria? Para o céu ou para o inferno? Se você chegasse à porta do céu e Deus te perguntasse: por que eu devo deixar você entrar aqui? O
que você diria: não, eu fui um bom filho. Não, eu dei o dízimo. Eu ajudei a velhinha a atravessar a rua. Eu era o mais gente boa de todos os amigos, nunca briguei nem encrenquei com ninguém. Todo mundo queria estar comigo. Nada disso vai permitir que você entre no céu. Mas se você disser: eu não mereço entrar aí, eu sou um miserável pecador que ofendi a santidade do Senhor a minha vida inteira, mas o Senhor me amou e mandou Cristo na cruz para pagar os meus pecados, e o Senhor me regenerou, eu nasci de novo, eu criei em Jesus, e por isso eu fui perdoado, eu recebi a vida eterna, e eu passei a viver para Deus, e deixei de viver para mim. Querido, no último dia ninguém vai ter oportunidade, então aproveite a oportunidade que Deus te dá hoje. Se arrependa dos seus pecados e creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e você será salvo para a glória e para a honra do nome do Senhor. Eu quero lhe perguntar nesta manhã: você está preparado para o dia da vinda do Senhor? Eu disse a vocês alguns domingos atrás que eu sou impactado pelo ministério do reverendo Richard Baxter. E uma das frases dele, desde a primeira vez que eu ouvi, tem marcado a minha vida. Ele disse assim: eu prego como um moribundo para moribundos. Eu prego como um homem que está morrendo para homens que estão morrendo. Eu preguei o meu sermão como se ele fosse o último. Você vive como um homem que está morrendo no meio de homens e mulheres que estão morrendo? Você vive o seu dia como se ele fosse o último? Se você tem Cristo em seu coração, se você foi perdoado dos seus pecados, se você ama o seu Salvador, você vai viver cada um dos seus dias como se ele fosse o último. Você vai ter em sua vida as marcas do regresso do Senhor. Nós veremos em você o preparo, nós veremos que você está preparado para a grande surpresa. Nós veremos a responsabilidade de alguém que de fato creu em Cristo Jesus e que não se preocupa com a irreversibilidade, porque sabe que sua vida está nas mãos de Cristo Jesus. Arrependa-se hoje dos seus pecados, creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se você tem nome de crente, mas tem vivido como ímpio, confesse os seus pecados, reconcilie-se com o Senhor nessa manhã, para que você esteja preparado para o dia do regresso do Senhor. Ele virá. As marcas do regresso do Senhor são o preparo, querido amigo, irmão, surpresa, responsabilidade e irreversibilidade. O próprio Senhor Jesus diz: vigiai, porque não sabeis nem o dia, nem a hora, que quando o Senhor voltar, que Ele te encontre preparado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.